Olá, que bom que você está aqui. Eu espero que você e os seus estejam bem e com saúde. Se você não me conhece, eu sou a Silvia Werneck e esse é o Arte em Tudo, um canal criado por mim e pelo Henrique Luz, onde a cada semana, sempre às quintas-feiras no fim da tarde, a gente conversa sobre temas do mundo comentados através de obras de arte. E hoje o tema é a peste. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações, porque isso é muito importante para a gente, porque isso mostra para a gente que o conteúdo está despertando interesse e mostra para o YouTube que há interesse. E assim, dessa maneira, o bendito do algoritmo vai sugerir o vídeo para cada vez mais pessoas. O que a gente faz aqui é conversar sobre arte numa perspectiva crítica, falando sobre temas do cotidiano e provocando novas reflexões sobre os acontecimentos. Porque a arte é isso. A arte, o que ela faz é provocar o pensamento crítico. E outra coisa, se você tiver alguma pergunta, se você quiser saber como pesquisar mais sobre algum artista sobre o qual a gente falou aqui, dá um salve nos comentários, deixa a gente saber, eu vou responder com o maior prazer. Bom, então vamos ao nosso tema, que é a peste. Bom, a gente está todo mundo torcendo com a perspectiva de a gente ter uma vacina contra essa pandemia. Uma vacina contra a Covid, né, gente, que é a peste do momento, porque contra o Bolsonaro ainda não. Mas oremos, ou melhor, só orar não adianta. A gente tem que se posicionar, se expressar, fazer barulho, pressionar os políticos. Fica a dica. E, bom, voltando às pestes sem cargos políticos, de quando em quando, ao longo da história da humanidade, aparecem doenças novas para as quais nós não estávamos preparados. Como isso acontece é assunto para cientistas e não para essa pessoa de humanas que pesquisa arte. Então eu não vou nem entrar nesse mérito porque é muito possível de eu falar besteira. Mas eu já vou avisando que aqui no Arte em Tudo a gente é radicalmente a favor da ciência e radicalmente contra teorias da conspiração, tá? Pois bem, cada vez que surge uma doença nova, até que os cientistas consigam estudar essa doença, desenvolver tratamentos ou vacinas, milhões de pessoas acabam, infelizmente, morrendo. Numa realidade em que as viagens são cada vez mais fáceis, a disseminação também acaba sendo cada vez mais rápida. Então, uma ameaça que apareceu em um lado, em um canto do planeta, rapidinho ela se espalha para todos os outros lugares. A pandemia mais mortal da qual a gente tem notícia foi a da peste negra, no século XIV, mais ou menos entre 1347 e 1351, que matou pelo menos 75 milhões de pessoas na Eurásia e na Europa. Provavelmente ela surgiu na Ásia Central e chegou na Europa pela Rota da Seda e os navios mercantes genoveses. Essa ilustração foi feita por um miniaturista flamengo chamado Pierart Doutillet. E ele fez isso para as crônicas de Gilles Le Muisit em 1353 e mostra a população de Tournai, na atual Bélgica, enterrando seus mortos vitimados pela peste. É claro que uma mortandade dessa ordem causou uma série de problemas. Houve um aumento acentuado das desigualdades, um exacerbamento das desigualdades. Bom, outra coisa é que, na falta de explicação sobre as causas da peste, foram aventadas hipóteses astrológicas, o fanatismo religioso cresceu e muita gente achava que era castigo divino pelos pecados do homem. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? E tem outra coisa.
Como sempre se tenta achar um bode expiatório, houve perseguições a determinados tipos de pessoas. Houve perseguições a mendigos, a estrangeiros, a peregrinos, a frades. Os judeus, por exemplo, por terem uma tradição mercante, foram acusados de disseminar a peste e milhares foram assassinados. Em 1349, por exemplo, houve o massacre de Estrasburgo, em que cerca de 2.000 judeus foram mortos. Tem teorias que dizem que a devastação causada pela peste acabou gerando uma mudança na visão de mundo. Na Itália, por exemplo, que foi uma das regiões mais atingidas, essa proximidade com a morte teria levado a uma valorização da vida na Terra em detrimento do mundo espiritual, o que acabaria trazendo aí no bojo o declínio do feudalismo e a emergência do Renascimento. Outros motivos foram a valorização da mão de obra por conta das escassez de trabalhadores e a queda nos preços das terras. Então, dessa maneira, os camponeses puderam se organizar para batalhar por condições melhores, houve as revoltas camponesas e o mundo começou a mudar de configuração. É claro que foram muitos fatores, mas esses foram alguns dos fatores que acabaram levando ao declínio da Idade das Trevas. A memória da peste continuava viva durante o Renascimento, até porque houve outros surtos de peste bubônica até o século XIX. Então, assim como houve também a associação da peste a profecias bíblicas. Para ilustrar, a gente trouxe Albrecht Dürer, que era um pintor, um gravador, um aquarelista, matemático e teórico das artes. Ele nasceu em 1471 em Nuremberg, onde hoje é a Alemanha. E ele ganhou muita notoriedade pela sua obra como um todo, já que ele dominava as técnicas com maestria. Uma das obras que fizeram com que ele firmasse o seu nome como um dos mais geniais artistas da xilogravura e da gravura em metal foi a sua versão dos 4 cavaleiros que trariam a fome, a guerra, a peste e a morte. Cabe a gente lembrar que Nuremberg, a própria Nuremberg, enfrentou um surto de peste bubônica em 1494. Então, a proximidade da morte, ela popularizou também um tipo de representação chamada danse macabre, ou dança macabra. A origem das danças macabras tem algumas versões e ela aparece em diversos países no século XV. Essa xilogravura é do Hans Holbein, que viveu aí entre 1497 e 1543, e é um dos exemplos das danças macabras. Isso era uma miniatura muito delicada e isso foi reproduzido, esse tipo de representação da morte como um lembrete da inevitabilidade da morte, aconteceu ao longo de muitos séculos, na verdade. Outra pandemia que ceifou milhões de vidas foi a gripe espanhola, em 1918 e 1919, que matou, a estimativa que tenha matado entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo todo. É interessante lembrar que, apesar dela ter ficado conhecida como gripe espanhola, na verdade os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos e teriam chegado à Europa com os soldados americanos que foram combater na Primeira Guerra Mundial. E por que ela ganhou essa nacionalidade? Porque havia um certo consenso entre os países acometidos que não era para se falar sobre esse assunto. Veja que as coisas se repetem. Primeiro, para não abalar o moral dos soldados que estavam combatendo, e, segundo, para não causar pânico na população. Mas a Espanha não estava participando da Primeira Guerra. Portanto, ela tinha liberdade para falar sobre o assunto e foram eles que acabaram colocando a boca no trombone. O pintor norueguês Edvard Munch, mais famoso pela tela O Grito, que viralizou globalmente, desculpem o trocadilho, ele próprio foi acometido de gripe espanhola, mas acabou se recuperando.
O tema da morte sempre foi muito presente para ele. Ele perdeu a mãe aos 5 anos e 2 irmãs quando elas eram ainda bem jovens. Então, essas questões de fragilidade, da transitoriedade e do próprio desespero eram questões muito frequentes no trabalho dele. Assim como as pinceladas marcadas e as cores fortes, que fizeram dele um dos maiores expoentes do pós-impressionismo e do expressionismo no fim do século XIX e começo do XX. Munch nasceu em 1863 e morreu em 1944. Esse trabalho é de 1919 e retrata o próprio artista convalescendo de gripe espanhola, como diz o título. Outros artistas, como o austríaco Egon Schiele, que também pegou a influenza, não tiveram a mesma sorte. Tanto o Egon Schiele quanto a sua mulher acabaram morrendo. Chegando à pandemia do coronavírus, que a gente tem o desprazer de chamar de nossa pandemia, né? É claro que muitos artistas em todos os países criaram trabalhos que se relacionam com o que a gente está vivendo. Artista sempre cria dentro de uma realidade contextual ou subjetiva, e a Covid é a situação mais presente, mais premente e mais urgente agora. Por isso não daria tempo para falar de todos os trabalhos pandêmicos que eu gostaria de falar, como esse da Gisele Beigemann, que fez um levantamento das principais buscas por expressões nesse período, ou do Thiago Rocha Pita, que explorou as sensações despertadas pelo confinamento. Então, para manter a linha que a gente vem adotando aqui no canal desde o primeiro episódio, eu escolhi um artista contemporâneo brasileiro para fechar o vídeo de hoje. É o Flau Mendes, que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1981, e vive em João Pessoa. O Flau trabalha muito com as palavras, com os textos, narrativas, discursos. Toda fala ou escrita, ela vem de um conjunto de valores e ela é carregada de um objetivo. Não existe fala neutra, saiba disso. Sempre tem um direcionamento por trás do que é comunicado. E não é raro que as narrativas busquem o controle ou a dominação. E o Flau aborda as possibilidades boas ou más, violentas ou pacíficas, que os arranjos de palavras e textos aos quais a gente é exposto vão criando. Esse trabalho, na verdade, é de 2019, mas ele se encaixa tão perfeitamente na situação que a gente está vivendo que eu precisava mostrar. É um trabalho sem título e consiste numa seringa que dentro tem um galinho e na ponta uma mina de cera vermelha, que o artista apontou como se fosse uma agulha. Esse trabalho é um desdobramento de outras séries nas quais ele trabalha com galhos e lápis, fazendo aí o contraste entre elementos que são naturais e coisas materiais ou imateriais que o homem transforma. Então, dentro dessa seringa tem um elemento natural, que é o galho, mas tem também um elemento criado pelo homem, tem um discurso em potencial. Será que a humanidade consegue injetar em si mesma discursos novos, discursos mais saudáveis do que alguns que têm proliferado por aí, do que, por exemplo, discursos tão daninhos que são capazes de atrapalhar as relações com países dos quais a gente depende para ter, por exemplo, insumos para fabricar as vacinas que a gente já conseguiu desenvolver apesar dos discursos anti-ciência. Tomara que sim, né? No momento que pelo menos as pessoas permitam que se injete nelas a vacina contra a Covid, que ela venha logo e que ela seja o suficiente para todas as pessoas. E vamos continuar trabalhando em vacinas contra o obscurantismo. E sabe qual é a melhor vacina contra isso? Conhecimento, leitura, cultura, desenvolvimento de pensamento crítico. É o melhor investimento que a gente pode fazer na humanidade para que ela sobreviva. E esse foi o 4º episódio do Arte em Tudo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta, deixa um oi aí pra gente nos comentários, ajuda a gente curtindo, divulgando, porque assim o YouTube ele entende que tem gente interessada. A gente acredita muito no potencial de crescimento do canal. A gente acredita que os temas que a gente conversa aqui são coisas relevantes que de repente dão a nossa pequena contribuição no combate ao obscurantismo.
Semana que vem, estamos aí de novo e assunto não falta. E aqui, você já sabe, todo assunto é um pretexto para a gente falar sobre arte.